senhor presidente, distintos colegas e povo brasileiro que assiste ao meu pronunciamento. Na verdade, conversando com alguns colegas no plenário, a sensação de que qualquer um de nós fica possuído é que nós estamos, todos nós, assistindo a um espetáculo histriônico. Na verdade, não é mais indignação. Na verdade, o que nós sentimos de quando em quando é vontade de rir. Será que os líderes do PT pensam que aqueles, dentre os quais eu me incluo, que não concordam com esse absurdo que está sendo proposto, será que esses senhores pensam que nós temos, por acaso, a dotação de oligofrenia fenilpirúvica? Será que esses senhores pensam que nós, que deles discordamos, temos hipóxia cerebral coletiva? Será que esses senhores não percebem que chega a ser assintoso propor-se a uma população famélica que passe a contentar-se com essa coisa exígua, irrisória, miserável de R$260 por mês? Será que esses senhores que nos tratam como se fôssemos pacóvios, será que eles acreditam que podem convencer-nos, por exemplo, que o aumento que estão propondo é mais ou menos da ordem da inflação, que já veio aí subrepeticiamente corroendo os salários dessa população nossa brasileira? Será que esses senhores não percebem que estão apunhalando mais uma vez pelas costas, mentindo de maneira desbragada, como mostrou aqui o nosso colega do PSTB, o deputado Eduardo Paes, os mesmos de antanho, que diziam que era um pouquinho, e era mais ou menos a mesma coisa, agora estão a bater palmas? Será que esses senhores não estão cansados de, em vez de dizerem que são povo, dizerem de fato que são a fantasia de povo? Será que esses senhores não percebem que esse engano, cedo ou tarde, será reconhecido e que mais à frente? Muito obrigado, deputado Bolsonaro. Muito obrigado. Será que os senhores não percebem que diante da população, de maneira clara e inconcursa, está ficando categoricamente demonstrado que são traidores da pátria? Será que esses senhores não percebem que lá na frente, um pouquinho agora na eleição municipal, que sente um pouquinho o reflexo do que se passa, mas lá na frente da eleição presidencial, não será possível enganar de novo a população? Será que é demais falar aqui que no ano transato, o ano em que Sua Excelência, o atual presidente, teve o poder na mão, os juros pagos foram de 145 bilhões de reais? Senhores, e agora os telespectadores, senhores, isso representa 12 bilhões mês. 12 bilhões mês, fazendo contas redondas, dão 400 milhões dia. Senhores, 400 milhões dia dão mais ou menos 16,6 milhões hora. Nessa hora em que aqui estamos, o Brasil pagou 16,6 milhões. Isso é um crime de lesa pátria. Cadê o discurso do passado desses senhores? E não me acusem de nada, porque jamais mudei meu discurso. Há 15 anos observo esse cenário que aí está, em que se estiola a riqueza nacional, em que o preço do quartzo vem caindo exponencial e assintoticamente tendendo a zero, em que a tonelada de minério de ferro é vendida por um preço inferior e atualmente mais ainda ao preço inferior à estada em uma noite em qualquer hotel, por pior que seja nos Estados Unidos. Até onde vai esse cinismo? Quem são esses senhores que dizem que queriam endireitar o Brasil? Eu aqui faço uma referência a algo que eu vi. Eu ouvi dizer por alguns dos áulicos do governo que a tomada tem que ser responsável. Mas que responsabilidade é essa? Uma vez que a participação da renda nacional, a participação na renda dos trabalhadores vinha caindo e caiu mais ainda no governo do PT.
Que moral tem os... Para concluir, senhor presidente, exatamente 1 minuto. Que moral tem os senhores para falar em responsabilidade? Os senhores fizeram a maior austeridade fiscal de todos os tempos. Senhores, o número de desempregados é colossal. Que pelo menos exista um pouco mais do que a miséria que os senhores propõem. Esse pouquinho que está sendo proposto, esse saquinho de fubá simbólico dos nossos colegas, isso representa o mínimo. Isso representa algo que pode ser acrescentado a essa miséria que os senhores propõem, os senhores que diziam que iam ser a redenção da pátria. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Senhor presidente, após essa manifestação... Falando aqui, senhor presidente. Vai votar agora. Calma, não. Senhor presidente, após essa votação que representou um momento de vergonha para o parlamento brasileiro, pedindo apenas um pouco de piedade em relação à população sofrida do nosso país, eu peço aos colegas parlamentares que atendam à solicitação feita na emenda do PSDB, que pede pelo menos que haja retroatividade no que concerne a esse valor tão exíguo que foi apresentado como salário mínimo. Por onde encaminha, voto sim à emenda, senhor presidente. Encerrando o pequeno expediente, passa ao grande expediente. Concedo a palavra ao nobre deputado doutor Enéas. Vossa Excelência dispõe de 25 minutos na tribuna. O senhor já marcou o tempo, senhor presidente? Senhor presidente, eu vou começar agora. Pois não. Marcar meu tempo, certo? Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Pela primeira vez, depois de encontrar-me há mais de 1 ano nesta casa, meu nome foi sorteado para falar no grande expediente, com direito a utilizar 25 minutos nesta tribuna. Eu farei para os senhores telespectadores uma análise da questão que é, do meu ponto de vista, o problema central, de cuja solução depende a possibilidade de a nossa pátria emergir do fosso em que se encontra mergulhada. Nas reuniões, nas entrevistas, nos diálogos de que participam autoridades de todos os níveis, civis e militares, é constante a assertiva de que não há recursos. Quando se pergunta por que faltam ambulâncias nos hospitais públicos, por que faltam medicamentos, por que falta, às vezes, até gás ou algodão, a resposta é simples: não há recursos. Por que as estradas não têm manutenção adequada? Por que professores ganham salários miseráveis? Por que as Forças Armadas encontram-se tão mal aparelhadas, faltando até comida para os soldados nos quartéis? Por que é tão baixa a remuneração de todos aqueles que trabalham, que produzem, enfim? Por que o povo brasileiro vive tão mal? Sendo o nosso país o mais rico do mundo, a resposta é sempre a mesma: não há recursos. Mas eu pergunto, por que não há recursos? A resposta altamente difundida e repetida é que o governo gasta mais do que arrecada, gerando déficit público. Mas isto é uma vergonhosa distorção da realidade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com despesas públicas, não é para manter o funcionamento da máquina estatal, não é com o pagamento de funcionários públicos, não é para manter forças armadas, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que é aceito praticamente sem discussão, entra governo, sai governo, é uma drenagem gigantesca de dinheiro para o pagamento de juros da dívida pública. Segundo o Banco Central, em 2002, os juros pagos, aí incluídos juros da dívida interna e da dívida externa, foram da ordem de 114 bilhões de reais. Em 2003, sob o novo governo, não mudou nada. Ou melhor, piorou. Ainda usando os dados do Banco Central, que são sempre por ele subestimados,
a soma dos juros alcançou a cifra fabulosa de 145 bilhões de reais. Para o senhor ou a senhora que está assistindo ao meu pronunciamento, para ter uma ideia do que isso representa, eu faço uma conta bem simples. Os 145 bilhões jogados fora no ano de 2003 significam 12 bilhões por mês, 400 milhões por dia, 16 milhões de reais por hora. O mais curioso, para não dizer o mais triste, é que, mesmo tendo pago a cada ano valores cada vez maiores de juros, a dívida pública só vem aumentando. A dívida líquida do setor público no final de 2002, segundo o Banco Central, era de 881,1 bilhões de reais e, no final de 2003, chegou a 913,1 bilhões de reais. Veja que lógica perversa. Quanto mais se paga, mais se deve. Na verdade, a situação a que me refiro não surgiu agora, no governo do PT. Ela vem piorando ano a ano. E isso vem ocorrendo há décadas. Mas o que é triste, muito triste mesmo, é que no atual governo nada, absolutamente nada, foi feito no sentido de mudar o rumo da política desastrosa e desumana que está esfacelando a economia nacional. O governo, entre outras assertivas totalmente destituídas de fundamento, diz que os juros têm que ser mantidos altos para evitar que volte a inflação. Mas isso é mais uma mentira deslavada. A inflação brasileira não é inflação de consumo, ela é uma inflação de custos. E, dentre todos os elementos componentes do custo dos produtos, os que mais pesam são as taxas de juros e os tributos. Elementos esses que, em vez de, como se impõe, terem sido drasticamente reduzidos, tiveram seus valores aumentados. O governo continuará argumentando. Recebemos uma inflação medida pelo IPCA de 12,5% e, no final de 2003, nós a deixamos em 9,3%. É verdade, mas a que custo isso foi conseguido? Foi um aperto fiscal sem precedentes na história do Brasil. O custo social foi elevadíssimo e não debelou mal. A taxa de investimento federal relacionada ao PIB no primeiro ano do governo do PT foi mais baixa que o menor valor alcançado no governo anterior, que já era um valor muito pequeno. A União investiu 0,4% do PIB, ou seja, o valor miserável correspondente a 1,7% de sua arrecadação tributária. O aumento da taxa oficial de juros pelo Banco Central acarreta o aumento da taxa dos juros privados, que são um múltiplo dos juros públicos, o que significa mais um fator de aumento no custo dos produtos. Isso sim, mais um fator gerando inflação. Inflação contida, represada, que já começa a reaparecer em 2004. O aumento da taxa de juros, então, ao contrário do que diz o governo, não vai contribuir para baixar o preço dos produtos. Como já afirmei, os juros dos títulos públicos se refletem no aumento dos juros privados. Aumentará, então, o preço dos produtos e, com isso, diminuirá ainda mais a demanda. Diminuindo a demanda, existe retração, diminui o investimento, diminuindo, consequentemente, a produção, o que anula qualquer efeito anti-inflacionário obtido pela diminuição da demanda. E aí, obviamente, evidentemente, axiomaticamente, aumenta o desemprego. O desemprego chegou a um nível assustador, inconcebível, em um país com as potencialidades do Brasil. No final de 2003, os índices oficiais falavam em 12,3% da população economicamente ativa, da PEA, pelos dados do IBGE, mas a realidade é muito, muito pior. O professor Adriano Benayon do Amaral, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, Alemanha, a partir de estudo sério, extremamente sério, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da análise de outras fontes, conseguiu demonstrar que o desemprego real chega à espantosa cifra de 25%, sendo que o IBGE não considera desempregados todos aqueles que,
cansados de procurar emprego, de se humilharem nas portas das fábricas, das lojas, dos escritórios, simplesmente desistem de procurar emprego, ingressando nos bolsões da economia informal, ou pior ainda, mergulhando nos grotões da marginalidade. A participação dos salários na renda nacional, que vinha caindo desde 1964, quando era de 62,3%, participação de salários na renda nacional, chegou a 36,1%, 36,1% em 2002, afundando no governo do PT para 31,5%. Foi uma queda de 4 pontos percentuais em apenas um ano. E esse é um governo que se diz dos trabalhadores. Com uma inflação brasileira de custos e não de consumo, uma vez que 2/3 da população vivem em uma economia de pura subsistência, para debelar de fato o processo inflacionário, ter-se-ia que rever os contratos de concessão, através dos quais se faz a indexação das tarifas públicas. Veja o senhor ou a senhora os aumentos abusivos, extorsivos da energia elétrica e do gás de cozinha. Mas o governo diz que esses contratos têm que ser respeitados, restringir o poder de oligopólio das grandes empresas, a fim de que possa existir, de fato, uma economia de mercado com uma competição saudável. Reduzir drasticamente a taxa de juros, parando de vez com essa drenagem absurda de recursos para o exterior, declarando, por exemplo, que as taxas reais de juros deixarão de ser essas, 9,4% em 2002, 14,6% em 2003, essa última do governo do PT, e determinando ao Banco Central que passe a trabalhar com taxas civilizadas, 1 a 2% ao ano, ou mesmo com taxa zero de juros reais, resgatando totalmente os títulos dos pequenos investidores e comprometendo-se com os grandes investidores a saldar os compromissos com o alongamento do perfil da dívida pública para, por exemplo, 30 anos. Em sendo tomada essa decisão, é preciso que se estabeleça o controle de capitais, aí incluído o controle de câmbio, senão grande parte do dinheiro em moeda nacional será convertida em moeda estrangeira e sairá do país, acabando-se com a drenagem oficial de recursos. Vejam, eu não estou falando de corrupção, refiro-me à saída oficial de 12 bilhões de reais por mês. Aí, sim, o governo poderá direcionar seus recursos para o investimento na infraestrutura, construindo hidrelétricas, hidrovias, ferrovias, estradas, etc. Poderá, e isso seria importantíssimo para a saúde pública, investir no saneamento básico, desenvolvendo, promovendo a realização de obras públicas em todo o país. As empresas que ganharem as licitações contratarão mão de obra farta. Isso sim é política de geração de empregos e não essa farsa que é apresentada pelo governo. Os trabalhadores contratados por essas empresas não estarão mais desempregados, terão salários e começarão a consumir, e assim o setor privado será estimulado a investir. E então aumentará a produção de alimentos, de eletrodomésticos, de roupas, de carros, etc. As empresas verão que passou a existir demanda e então percebem que é hora de investir na produção e investem. Aí dirão os áulicos do poder: sobrevirá uma inflação porque aumentará o consumo. É verdade. Por quê? Como a demanda estava reprimida, claro, o povo passando fome. Aí poderá haver uma pequena inflação, até que o aumento da produção que esse processo suscita reequilibre os preços. Mas será, vejam senhores, uma inflação temporária, saudável, de consumo, porque os cidadãos pobres passarão a comer, alimentar seus filhos, a comprar medicamentos, a ter uma condição de vida com o mínimo de dignidade. E será bem diferente dessa inflação que está represada, crônica, doentia,
de custos, inflação da qual se serve um sistema podre que escraviza o povo e o mantém na miséria, sem qualquer perspectiva de melhorar sua condição de vida. Na verdade, vejam, senhores telespectadores, o sistema se compraz com a situação atual, que não é, em absoluto, diferente daquela em que o Brasil vem mergulhando há décadas. É apenas um agravamento cada vez maior do quadro de esfacelamento da nação. E o pior do que isso é que havia uma promessa de tudo mudar. A comunidade europeia exige que os países membros participantes não tenham um déficit superior a 3% do PIB. E é bom que nos lembremos que o seu déficit decorre de financiamentos de infraestrutura, de gastos sociais e de outras despesas úteis para o bem-estar de seus povos. Não é um déficit para o pagamento de juros. Agora, vejam, senhores, a situação do nosso país. Criou-se uma ficção contábil, o chamado superávit primário, que é uma invenção na qual não se contabilizam os juros como despesas. Então, a diferença entre a receita global de todo o orçamento público, União, estatais, Previdência, Estados-membros, municípios, e a despesa global, soma de todas as despesas, repito, a diferença entre a receita global e a despesa global é o superávit primário, sem que sejam contabilizados os juros. Pois bem, esse superávit primário, ou seja, o resultado, receita menos despesa, foi 3,9% do PIB em 2002. Atentem, foi 4,4% do PIB em 2003. É claro, sobrevém a pergunta, o que é que melhorou? Ora, como a despesa com juros em 2003 foi de 9,6% do PIB, isso quer dizer que, apenas para o pagamento de juros, gastaram-se os 4,4% do superávit primário e ainda mais 5,2% do PIB, o que implicou a existência de um déficit do orçamento. Observe que é um déficit muito diferente daquele que existe nos países membros da Comunidade Europeia. Daí porque eu afirmo, repito, e o faço há 15 anos, não há saída possível dentro desse modelo. O modelo em que vivemos é um modelo colonial, em que tudo o que fazemos, que produzimos, destina-se a uma finalidade, a drenagem de recursos para a metrópole. É um modelo destruidor, cínico e desumano, no qual o povo brasileiro não tem nenhuma importância para o poder alienígena que realmente controla o país, poder ao qual é submisso o governo. O povo tem que ganhar muito pouco, porque ganhando pouco a demanda é reduzida, diminui o mercado interno, diminui o consumo e sobram mais excedentes para a exportação. Mas se exporta a soja, que é exportada para obter recursos financeiros que não são utilizados para o povo, que são utilizados para o pagamento de juros, enquanto o povo brasileiro cada vez mais vai morrendo de fome. Promovem-se campanhas acirradíssimas de controle de natalidade, subvencionadas por órgãos do exterior. Incentivam-se procedimentos como a ligadura de trompas e o aborto. Aplaude-se o homossexualismo, que não gera filhos. Tudo no fim da linha, visando simplesmente a diminuição da demanda. E justifica-se a política de controle da natalidade, dizendo que nós não teríamos condições de oferecer uma vida decente a essas novas pessoas se viessem a nascer. Temos gente demais, afirmam, e pobres cidadãos às vezes repetem, a gente demais. Quanta mentira, quanta falsidade, quanta hipocrisia, quanta imundície acobertada sob o manto do poder e da legalidade.
Nos anos 30 a 70 do século XX, o crescimento anual da população do Brasil era significativo, tendo havido períodos, como nas décadas de 50 e 60, em que esse crescimento chegou a 3%. De lá para cá, a taxa de crescimento demográfico vem caindo e, curiosamente, o PIB também deixou de crescer. O PIB por habitante em dólar, examinado numa série de 1978 a 2003, chegou no ano passado a 55% do que ele era em 1978. E então eu pergunto aqui para os defensores dessa política neomalthusiana sinistra: do que adiantou, senhores, homens do governo, do que adiantou esse genocídio explícito, em que se matam as pessoas de fome, de doenças as mais variadas, em que se produzem milhões de abortos, tudo levando a um índice de crescimento demográfico que, hoje, está em torno de 1,3%, se, para a população restante, para o povo famélico, o PIB per capita caiu a cerca da metade do que era. Qual foi a utilidade que teve para a nação a entrega de todo o seu patrimônio no processo de privatização tão condenado pelo atual governo, que hoje segue à risca os mesmos ditames, as mesmas regras do modelo colonial que é imposto ao país, de fora para dentro? Do que valeu diminuir tanto o crescimento da população, crescimento que hoje está praticamente estagnado, se o desemprego continua aumentando a olhos vistos? Na verdade, fato semelhante vem ocorrendo em todos os outros países da América Latina, na África e, por incrível que pareça, o mesmo modelo foi aplicado na Rússia. Lá, em um país de existência milenar, a primeira nação que mandou um ser humano ao espaço cósmico, a experiência das chamadas reformas levou à destruição do Estado, conduzindo o povo russo, no período de 93 a 98, a pior dentre todas as experiências pelas quais aquele povo já passou. No livro que eu acabei de ler, eu apresento para a tela, escrito por um colega nosso, deputado federal na Rússia, Dr. Sergei Glaziev, intitulado Genocide, Russia and the New World Order, em português, Genocídio, Rússia, a Nova Ordem Mundial. O autor expõe com clareza meridiana os fatos de que foram vítimas os russos submetidos a essa política infanda, exatamente a mesma que agora vem sendo aplicada no Brasil. Lá, sob a Nova Ordem Mundial, a taxa de perda anual da população foi maior do que o dobro da taxa de perda durante o período da repressão stalinista. Na verdade, jamais se viu algo parecido com isso em toda a história do bravo povo russo. Escreve o Dr. Glaziev, o espaço econômico do país foi quebrado em duas esferas frouxamente conectadas. A primeira esfera da circulação do capital, caracterizada por lucros elevadíssimos, muito rápida circulação do capital e relativamente baixo risco. A segunda esfera da produção, caracterizada por baixa rentabilidade, pequena velocidade de circulação monetária, alto risco, declínio da demanda e uma conjuntura de mercado geralmente desfavorável. A esfera da produção, por sua vez, subdividiu-se em um setor de matérias-primas orientado para exportação com uma relativa estabilidade e o resto da economia orientado para o mercado interno, caracterizado por insolvência e rentabilidade extremamente baixa. E houve então o previsto colapso financeiro em agosto de 98. Senhores, os trechos que acabei de ler são excertos de uma obra extremamente séria, de um trabalho realizado por um deputado federal do parlamento russo, homem extremamente preparado, nacionalista e preocupado com o destino da sua pátria. Claro que não se destrói por um passe de mágica em alguns anos toda a atividade industrial. Deputado doutor Enéas, com a permissão de Vossa Excelência, claro, só para anunciar a presença aqui no nosso plenário de uma comitiva de parlamentares chineses, e queria anunciar o deputado Xu Mingshan,
a deputada Zhao Di e o deputado Zhao Shijun. Obrigado pela presença. Devolvo agora a palavra ao nobre deputado Dr. Enéas e agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. E houve então previsto colapso financeiro em agosto de 98. Senhores, o trecho que acabei de ler são excertos de uma obra extremamente séria, de um trabalho realizado por um deputado federal do parlamento russo, homem extremamente preparado, nacionalista e preocupado com o destino da sua pátria. Claro que não se destrói por um passe de mágica em alguns anos toda a atividade industrial de um país, mas criam-se feridas que sangram no tecido social de um povo. Afortunadamente, o senhor Putin foi eleito primeiro-ministro em agosto de 99 e presidente da Rússia em março de 2000, tendo sido reeleito agora em 2004. Sem dúvida, os ares estão mudando desde então e a Rússia volta a contar com sinais vitais revigorados. É toda a história de uma nação soberana, milenar, que se estava estraçalhando, mas que agora parece reencontrar seu caminho natural de desenvolvimento histórico. Esse foi o problema da Rússia, de outubro de 93 a agosto de 98. Isso já ocorreu com vizinhos nossos, como o México, e mais recentemente com a Argentina. E o Brasil está caminhando a passos largos, celeremente, para uma catástrofe financeira sem precedentes na sua história como nação. Não, senhores, é preciso mudar. Há que mudar para um polo diametralmente oposto. A orientação que ora se imprime à política nacional. Há que privilegiar tudo aquilo que é nosso. Um governo sério, preocupado com a nação brasileira, corrigirá o verdadeiro descalabro em que se constituiu a nossa política mineral. A tonelada do nosso minério de ferro, que em 1965 era vendida a $48 em valor atualizado, hoje, em 2004, é vendida por $16. Naquela época, o preço da tonelada de ferro pagava a estada de uma noite em um hotel razoável em New York. Hoje, é difícil achar uma espelunca onde se possa dormir uma noite por $16. O quartzo, que em 1996 era vendido a 76 cents, em português, 76 centavos de dólar por quilograma, o que já era um preço desprezível, hoje é vendido a 20 centavos de dólar, 20 cents por quilograma. E o quartzo é fundamental para a indústria de computadores. E que dizer do nióbio, do manganês, do titânio, etc, 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 etc. Todos vendidos a preço de banana. Até quando, senhores, assistiremos a um processo em que a nação brasileira vem sendo dessangrada, em que nosso povo perde a cada momento, cada vez mais, a sua autoestima e sua confiança no porvir? É preciso ter coragem para sentar à mesa de negociações, não como uma criança, não como subalterno, mas falando como nação adulta, responsável, e não de joelhos, exigindo preço justo pelos nossos minérios. Se não quiserem pagar o preço justo, não receberão nem 1 miligrama de nióbio. E os países ditos ricos terão de parar de fabricar seus aviões supersônicos, porque o nióbio é imprescindível para a fabricação desse tipo de aeronave. E só o Brasil tem nióbio. Na verdade, tem mais de 95% do nióbio do planeta. Paralelamente a isso, é preciso reaparelhar, reequipar nossas forças armadas, aumentando o seu contingente para no mínimo 1 milhão de homens, o que será fundamental para a defesa da Amazônia e de todo o território pátrio, hoje contendo verdadeiros enclaves, territórios situados dentro da nação, onde é proibida a entrada de brasileiros, até mesmo de um governador do estado, como ocorreu recentemente em Rondônia, situação crítica diante da qual o governo federal inerte não toma qualquer providência, alienando-se dos interesses da pátria. No que concerne a soberania nacional, já é tempo também de o Brasil possuir uma frota de aviões de guerra em condições de proteger o território nacional. A esse respeito, é válido aqui apresentar para os senhores telespectadores uma questão que vem sendo objeto de discussão, não só no Poder Executivo, como dentro do Congresso Nacional. Trata-se da aquisição de aviões de combate e, dentro do que me foi dado observar, a melhor proposta que foi apresentada
Sukhoi 35. Se olharmos e o fizermos com absoluta frieza para a proposta que o governo russo fez ao Brasil para a aquisição de aeronaves bélicas, os aviões Sukhoi 35, seremos obrigados a reconhecer que esses aviões são poderosas máquinas de guerra, cujas características operacionais superam de muito aquelas presentes no modelo concorrente. O caça Sukhoi 35 é considerado pelos entendidos como o melhor do mundo. O governo russo propôs as melhores condições de preço. Terminarei, senhor presidente, por favor. As melhores condições de preço, apresentou o melhor avião e não impôs qualquer restrição ao tipo de armamento a ser fornecido ao Brasil, apresentando até a possibilidade da fabricação de mísseis no Brasil, que seja do meu conhecimento, nenhum outro concorrente se propôs a isso. Há o argumento de que deveríamos privilegiar o consórcio de que participa a Embraer, caberia uma réplica. A Dassault francesa é uma das... Acabarei, senhor presidente. É uma das donas da Embraer e o avião que é oferecido perde de longe para o Sukhoi 35. Além disso, os russos oferecem transferência de tecnologia, comprometem-se a importar em 7 anos produtos genuinamente brasileiros no valor total de 3 bilhões de dólares. Enfim, eu vejo como bastante saudável a aquisição pelo Brasil das aeronaves russas, criando-se um vínculo mais firme com aquele país irmão que já provou para o mundo inteiro a sua força científica e tecnológica em diversas oportunidades, inclusive no lançamento e manutenção da Estação Espacial Mir, que ficou no espaço cósmico mais de 15 anos. E os países que quiseram adquirir condições de respeito no cenário internacional, libertando-se da dependência tecnológica americana, como a China, a Índia ou o Paquistão, deram a si mesmos um impulso com a tecnologia russa em um mundo de tensões, como é o caso continentais como o Brasil, precisa estar preparado para a eventualidade de, a qualquer momento, sermos submetidos não mais apenas à rapinagem financeira, mas sofrermos, sem aviso prévio, uma ameaça à perda de parte do nosso território. Esse é o conceito de dissuasão estratégica, fundamental em geopolítica, segundo o qual temos de estar prontos para a defesa de nossa pátria, independentemente da gritaria tola e infantil dos que dizem que nem mais as Forças Armadas são necessárias, porque vivemos em um mundo de paz. Estudem, senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PCdoB, presidente. Deixa o deputado Enéas usar a palavra. Vossa Excelência, pode zerar o painel? Senhor presidente, o momento é, como tem ocorrido sempre, de profunda decepção para a população brasileira. Os argumentos que têm sido apresentados pela base governista não resistem a nenhuma análise, mesmo científica, como disse o nobre colega que me precedeu. Não é uma questão, como disse o colega, de ter ou não emoção, de falar ou não de maneira apaixonada. A questão, de maneira fria, é que não interessam as diatribes lançadas de lado a lado. Isso não tem a menor importância. O que tem importância é que é um assinte, é uma vergonha despudorada, é algo que causa até estertores em qualquer pessoa que esteja olhando para o cenário, qualquer homem simples lá fora, que olha para a nossa casa como se fosse um valha-couto de papalvos. O homem simples lá fora diz assim, afinal de contas, de que eles estão falando? Afinal de contas, há ou não há dinheiro? Então eu peço licença a população brasileira que me ouve, para dizer a ela que, mais uma vez, de maneira tenebrosa, de maneira aviltante, de maneira repugnante, de maneira sórdida, de maneira torpe, de maneira vil, de maneira ignominiosa, ela está sendo enganada. Ela está sendo enganada. Isso é uma torpeza que não tem limites. Eu vou dar um dado aqui, e os senhores líderes do governo que me contestem, se preparo tiverem para tanto. Há um valor considerado caixa do Tesouro Nacional, que pelos dados atuais, atualíssimos, hoje
é de 144 bilhões de reais. Isso está depositado no Banco Central, é Caixa do Tesouro. Quem quiser que faça o acesso ao site, o sítio específico do Banco Central, e verá que eu não estou mentindo. Claro que ninguém tocou nesse assunto, mas esse é um saldo que lá está disponível. É interessante lembrar que quando Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique, abandonou, ou quer dizer, afastou-se, né, terminou sua gestão, o saldo era, em dezembro de 2002, dezembro de 89 bilhões. Então, que governo é esse? Que situação de comando do país é essa? Que deixa no caixa, hoje, dinheiro de hoje, 2002 eram 120 bilhões. Hoje são 144 bilhões. A troco de quê? Reserva para prever uma situação de crise, de calamidade pública. Reserva para não emitir título. É mentira, porque continua emitindo títulos. Então é interessante que a população acorde, como os colegas que hoje estão na oposição. E eu não estou defendendo ninguém. Eu estou mostrando à população como ela está sendo enganada. Há dinheiro de sobra. De sobra. O que está sendo apresentado à população é mentira, suja, imunda, mentira que tem as cores da Revolução Bolchevista. Não é diferente a postura é exatamente a mesma. Colocam-se nos cargos mais altos da nação, nos escalões maiores do poder, indivíduos que não têm nenhum compromisso com a realidade do pobre cidadão brasileiro. Dizer que os 275 vão quebrar a nação é mentira deslavada. Eu peço à população que acorde e perceba que de 4 em 4 anos o fenômeno se repete. Não mudou nada, ao contrário. Eu gostaria de dizer diferente, mas ao contrário do que esses senhores dizem, piorou muito. E quem tiver dúvida, pergunte à população. Muito obrigado. 275, senhores. Obrigado, deputado. Senhor presidente. Deputado Enéas. Pois não. É só um comunicado para os colegas deputados. Está havendo aqui no Salão Nobre, logo no andar inferior aqui, o lançamento de uma obra excelente. É um livro de direito eleitoral, escrito pelo professor Dr. Thales Tácito Pontes Luz Cerqueira. É uma obra extraordinariamente bem feita, que realmente não tem similar no direito eleitoral brasileiro. Então é apenas chamar a atenção dos colegas para a oportunidade de conhecer uma autoridade, uma figura conspícua nesse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu ouvi a argumentação do deputado, do colega Bolsonaro, militar, e ouvi a argumentação também do deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu quero crer que nós estamos incorrendo num erro, apesar de, sem dúvida, eu já ter defendido na Comissão da Amazônia a intervenção do Exército, inclusive. Mas a situação aqui deixa aberta uma brecha perigosa de uma DIN. É preciso, só por isso, eu vou votar contra. Mas entenda, só por isso. E a questão do desarmamento, que é perigosa. O contra é por isso, não pela ideia em si. Entendeu, Vossa Excelência? O voto é contra por isso apenas. Queria dizer para Vossa Excelência que eu votei com o partido nas anteriores. Posso falar, senhor presidente? Deputado doutor Enéas. Eu tenho direito como líder, como representante, a 5 minutos. O senhor me dá esse direito? Claro. Falar os 5 minutos. Com a permissão de Sua Excelência, o presidente, eu vou usar os 5 minutos a que tenho direito. Só, senhor presidente. Que a questão é controversa, eu sei. Mas aquilo para que é preciso existir um alerta é para um processo desumano que vem crescendo em todo o planeta. Ninguém é dono da vida de ninguém. Com todo respeito às senhoras, eu tenho 3 filhas, estou falando como médico aqui. Ninguém é dono da vida de ninguém. O conceito, desde o momento da fecundação, da beleza que representa o ato genésico, o conceito é uma nova vida. Depois que houve a meiose, a partir daquele instante, quando o ovócito, segunda ordem, se uniu ao espermatozoide, nós temos um novo ser
que prescinde completamente daquilo que a senhora gestante pensa. Até o tipo sanguíneo é diferente. Aquilo é uma nova vida. É absolutamente destituído de qualquer fundamento o argumento de que, como já ouvi muitas vezes, por pessoas absolutamente destituídas de preparo, o argumento que diz: o corpo é da mulher, ela tem direito de decidir. Isso é absolutamente falso. Isso é absolutamente mentiroso. Isso é absolutamente cínico. Isso chega a ser até algo próximo de eugenia. Muito, muito, muito a favor de teses que ainda medram no espírito de muita gente, cuja tese ideal para eles é que o mundo seja feito de pessoas perfeitas, que não haja deficientes físicos, que seja o nosso planeta constituído de uma população de arianos. Isso é uma beleza para quem pensa assim. Mas eu estudei, aprendi e tenho o direito de defender essa tese. O indivíduo gerado é o novo ser. Nada dá o direito de eliminar essa vida. E para os que falam anencefalia, é bom que se lembrem esses senhores, alguns com diploma de médico também, que até o momento de nascer aquela criatura está viva. Ela vai morrer, mas ninguém sabe exatamente o momento. E dentre nós, quem sabe quando vai morrer? Quem tem a pretensa veleidade de dizer que sabe quando vai desaparecer? Se é absolutamente impossível, de maneira científica, e como médico muitas vezes fui inquirido sobre isso, quando vou morrer? Resposta: ninguém sabe. Que direito tem um cidadão, porque é médico, de decretar a morte daquele ser? Nenhum. Estou falando aqui não em tese espiritual, estou falando em tese científica. E já um colega ilustre ali me disse: espiritualmente eu sou contra isso. Não estou defendendo nenhuma tese espiritual. Estou dizendo que, mesmo quando o Código Penal defende o estupro, ali é um erro que mais à frente será corrigido. Porque se houve o estupro e a mulher está absolutamente violentada, e podia ser uma filha minha, eu digo assim: o ser que está ali não tem nada a ver com ela. Aquele ser que ali está é um ser vivo da espécie humana, que tem que ser defendido pelos congressos, pelas casas legislativas, pelo poder executivo e fundamentalmente pelo judiciário, que se manifestou de maneira sábia agora. Eu quero encerrar dizendo para os senhores que o processo de permissão do aborto caminha junto com uma série de outras teses absolutamente destituídas de fundamento humanista, no sentido de que a população do nosso planeta seja constituída de seres privilegiados. Essa é que é a tese verdadeira. É assim que Malthus está renascendo. É assim, é verdade. O neomalthusianismo aí está, querendo que a sociedade seja feita de seres ideais. Agora eu pergunto: ideais à imagem de quem? Quem é que tem coragem de dizer o que é o ideal? Será o ideal a tese expendida por Adolf Hitler? Será o ideal a tese de Mussolini? O que é o ideal? A miscigenação é um crime? Nesses termos apenas, eu me levantei e me sou de usar pouco o microfone, senhor presidente. Raras vezes me manifesto, mas mais uma vez eu percebi que é hora de falar. E se a questão é preparo, eu o tenho. Se a questão é diploma de médico, eu o tenho. Se a questão é ensinar medicina, faço isso há 30 anos. 30 anos. Sei exatamente o que estou dizendo. E o recado é para os brasileiros: cuidado. Cuidado para que leis semelhantes a essa que agora, ou proposição que foi apresentada aqui, teses desse medre, eu deixo aqui o meu aplauso ao Supremo Tribunal Federal, que sejam coibidas essas medidas e que nós possamos, isso sim, caminhar para uma sociedade solidária, uma sociedade onde o respeito à vida seja a coisa fundamental, uma sociedade onde todos nos respeitemos, independentemente de origem, de raça, de religião ou de qualquer tipo de convicção. Quero deixar bem claro que não tenho nada contra ninguém em particular. Estou apenas defendendo o direito mais importante de todos, que é o direito à vida. Muito obrigado, senhores. Senhor presidente.
Nesse momento, vamos então ter a honra de ouvir o nobre deputado Enéas Carneiro. Eu convido o deputado Enéas para que sentar aqui, se quiser usar este microfone fixo, a critério de Vossa Excelência. Alô? Tá ok? Então, deputado Enéas, nós temos como sinalizado no início da sessão, apontado um tempo indicativo de 10 minutos, evidentemente com uma tolerância conclusiva. Pode ficar agradecendo de antemão a presença de Vossa Excelência, por favor, tenha a palavra. Pois não. Eu estive nos primeiros minutos conversando aqui com o colega à minha esquerda, que secretaria, né, secretário-geral do PPS, não é verdade? E disse ele o seguinte: aqui não vai absolutamente crítica pessoal a ninguém, vai apenas a testificação de um fato que eu já documento há 2 anos na casa. O Poder Executivo manda através do Legislativo. Isso não é agressão a ninguém. Isso é apenas a documentação inequívoca daquilo que eu e qualquer pessoa com um pouco de lucidez vem documentando na casa. Chamo a atenção de uma expressão que eu usei, que é o jus spermeandi. Vejamos, aqui se discutiu a reforma da Previdência, foi até a madrugada de muitos dias. E foi quase exatamente como Suas Excelências, os governistas, queriam. E foi em N outros temas, por que não dizer, extremamente, do meu ponto de vista, deletérios no que concerne ao bem-estar nacional. Essa questão é específica, a questão da reforma política. Concordo plenamente com as críticas que vêm sendo aduzidas ao sistema que aí está. Sem dúvida, o poder econômico prevalece. Que o doutor Michel Temer, quando fala em partido político, tem razão, sem dúvida. O que é um partido político? O que ele representa? É um conjunto de ideias que sejam representativas de uma corrente de um certo número de pessoas da sociedade, sem dúvida. Mas o que me causa espécie, eu estou dizendo me causa, a mim em particular, é que eu vejo estruturas políticas que no passado defendiam, por exemplo, a soberania nacional, a luta por tudo aquilo que representa a possibilidade de o Brasil emergir do fosso cataclísmico em que se encontra há muito tempo. Eu vejo estruturas políticas hoje agirem da mesma maneira que no passado outras agiam, caminhando nessa direção e nesse sentido. Então, essa pergunta merece uma resposta e não sou eu quem vai respondê-la. O que é o partido político? Qual é o compromisso que ele tem de se manter fiel a si mesmo? Ao longo de toda a sua trajetória, é apenas chegar ao poder ou manter-se fiel a tudo que dizia? Essa é uma tese para a qual eu não quero responder. Que sirva de meditação. E eu volto à expressão inicial. Eu quero crer que o que vai ser decidido já está decidido. Mas já que Sua Excelência o Presidente, com a gentileza que o caracteriza, me deu a palavra, e eu estou marcando o tempo, eu quero tecer algumas considerações. Eu ouvi algumas críticas e sou obrigado a me defender ao partido. Logo que cheguei, falava de marqueteiro. Eu jamais contratei marqueteiro. Jamais. Em nenhum momento. Nem showmício de qualquer espécie. Se eu tive a maior votação da história do Brasil, eu fiz sozinho, sem coligação. Não sei se a crítica foi a mim em particular, mas não há nada com marqueteiro em nenhum momento. No que se fala em troca-troca, eu vi falar também que ela só prejudica os grandes partidos. Com respeito ao meu colega que se pronunciou, não é verdade. O Prona, com esforço titânico, extrênuo, com as minhas cordas vocais explodindo, em 30 míseros segundos, elegeu 6 deputados federais. Tenho 2 hoje. Não quero fazer nenhuma crítica a ninguém. Não é o lugar para isso. Mas não é só dos grandes partidos que existe isso. Se o PFL perdeu, segundo o deputado Aleluia, 20 deputados, nós perdemos 4. E não quero discutir as razões. Então, não é exatamente assim. No que concerne a lista, eu perdi 20%, 2/3. Não é exatamente assim. Eu estou se marcando o tempo, presidente. No que se refere à lista, eu seria
de uma estultice supina se eu me apresentasse contra o que eu mesmo fiz pela primeira vez. Se eu fiz a lista, é porque eu creio nela. Se errei, que eu corrija o erro. Ou que o grupo que está em torno de mim, da comissão executiva, mas sem dúvida, como é que eu já disse a primeira vez quando o doutor Caiado, que já não está, meu colega, apresentou, eu disse não, seria um contrassenso ontológico, seria um contrassenso daquilo que é verdade. Não posso. Se eu mesmo o fiz, como dizia o presidente Jânio Quadros, mudando da ênclise para próclise, se o fiz é porque eu quis. Então, eu estou de acordo, não tem nada contra. No que concerne a cláusula de desempenho, claro que algumas estruturas isso pode causar preocupação. Se a estrutura é forte, ou pelo menos se ela tem algo por trás que é forte, seja uma voz, seja um pensamento, seja um conjunto de ideias, seja uma perspectiva de mudança real, eu não tenho nada contra não, senhor presidente. Nada contra. Nada contra. Se existe convicção naquilo que se diz, se a pessoa que fala acredita no que está dizendo, ela não tem por que temer. Há que temer, sim, o cerceamento no tempo de expressão. Vossa Excelência me deu 10 minutos, estou sendo grato. Mas eu tive 30 segundos, tive 1 milhão de votos mais do que o segundo, que é o homem poderoso, com toda a máquina do poder. Não tenho do que me queixar. Se o tempo da televisão fosse igual, e eu estava conversando com o meu colega, que por honra minha está ao meu lado, e eu deixo a pergunta, sei que também não vai ser resolvida, mas se num jogo de futebol, entre um time de subúrbio, não quero diminuir nenhum time de subúrbio, qualquer que seja, e o Santos, não, o Corinthians não é subúrbio, por favor. O time de subúrbio, e um time qualquer de primeiro escalão, se curiosamente os tempos são iguais, eu jamais consegui entender o porquê da discriminação numa eleição presidencial. Citei o nome do senhor há pouco, doutor Caiado. Não, porque eu falei com o senhor sobre isso. Eu jamais consegui entender porquê numa eleição presidencial, que é aquela na qual se decidem realmente os destinos da nação, eu não entendo por que se devam ter 15 segundos contra 7 minutos, mas juros esperneantes, não nos curvamos, né? No que concerne, finalmente, a expressão da verticalização, o presidente falou que vai para o plenário. Eu entendo que se existe uma doutrina, se existe uma concepção partidária, se partido é isso mesmo e não conversa fiada, tem que ser o mesmo de norte a sul. Que história é essa? Falamos todos a mesma língua? Do Acre, Rio Grande do Sul? Quem é que pode, em bom português, dizer que o nosso irmão gaúcho é diferente do acreano? Em quê? Nas questiúnculas do município, mas as questões maiores são as mesmas. Eu sou a favor da verticalização, por que não? E finalmente, senhor presidente, do executivo, democratizar, pluripartidarismo, financiamento público. Perdão, fidelidade partidária. Não sei em que termos está, como eu disse a Vossa Excelência, eu estava na outra reunião, mas eu entendo que deve existir. Como é que uma sigla, uma estrutura elege pessoas e por razões as mais variegadas, que não interessa serem discutidas, essas pessoas se afastam simplesmente? Eu creio que deve existir. Eu e o doutor Elimar, os 2 deputados do PRONA, votamos assim. Finalmente, há uma coisa curiosa aqui, no que concerne ao meu discurso, porque a minha alocução, né, em 10 minutos, eu sou a maior votação da história do país, e tenho na casa o menor partido, porque eu e o doutor Elimar somos 2 do PRONA. Mas eu quero agradecer a Vossa Excelência o ter me chamado para exprimir essas ideias e dizer que Vossa Excelência, com a educação e a elegância que o estão caracterizando, fará com que, em todos os momentos em que eu tiver que manifestar, faça referência a isso. Quero eu crer que nesse convívio chamado democrático, há que existir pelo menos o direito à expressão. Se o direito à expressão não muda nada, pelo menos que ele exista. Muito obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, presidente Enéas Carneiro. Vossa Excelência já tinha mostrado a grande capacidade de expressão com o reduzido tempo que tinha. Aqui dispunha de 10 minutos, utilizou 8 minutos, mais uma vez, com muita profundidade, dando uma grande contribuição à comissão. Mais uma vez, agradecemos a presença de Vossa Excelência e o depoimento. Senhor presidente. Conceda a palavra ao nobre líder
Enéas, para orientar a bancada do PRONA. Eu queria dizer para Vossa Excelência e para os colegas que ontem, num programa de rede nacional do senhor Ratinho, eu comuniquei à nação, porque a nação constituída pela grande massa, lamentavelmente, né, não tem acesso à TV Câmara, que é vista, Vossa Excelência sabe, por uma elite, por uma quantidade pequena de pessoas. Eu comuniquei à verdadeira nação, quer dizer, ao povo, exatamente o que está ocorrendo. Eu disse que um grupo pequeno de parlamentares, como é aquele que constitui hoje a oposição, não tem poder de maneira nenhuma para deter os processos de votação. O que se passa, e aí quem tem que explicar é o governo, é que o plenário está permanentemente vazio. Esse é um fato inconteste. Qualquer coisa dita em contrário é mentira absoluta. O plenário está assim. Então eu disse para a população, e aí sim, disse para uma grande plateia, porque convidado ou fui, tá? Com a minha colega daqui do PSDB, a doutora Zulaê Cobra, e dissemos, ao vivo, que o que está ocorrendo é isso, que é mentira dizer-se que o partido da Frente Liberal, PFL, que o PSDB, e que nós, apenas 2 deputados no PRONA, seríamos os responsáveis por essa situação. O que o governo está fazendo, e ele que tem que explicar por que o faz, se tem condições de fazê-lo, ele está detendo a marcha normal do processo dito legislativo. E o PRONA está em obstrução. Muito obrigado, Excelência. Deputado doutor Enéas. Vossa Excelência me dá 5 minutos, é que eu tenho direito? Tá? Vossa Excelência tem direito a 5 minutos. Zerar o painel, senhor presidente. Já na madrugada de uma noite intensa, todos assistimos aqui, no início, há uma manifestação extremamente bem pronunciada de Sua Excelência, o nosso colega, o deputado Ricardo Vilusa. Não há dúvida, e não pode existir dúvida, de que naquela ocasião, o eminente ilustre deputado, por quem tenho o maior respeito, apreço e admiração, comportava-se exatamente como Brutus na magistral peça de Shakespeare, representando o assassinato de Júlio César. Sua Excelência, o deputado, num discurso magistral, fez com que eu ficasse atento, e praticamente todo o plenário o ouviu com atenção, porque ele usou de toda a sua verve, de todo o seu conhecimento, do seu preparo específico e sua formação humanística, jurídica e literária, para defender aquilo que, desculpe, minha excelência, defender o indefensável. É axiomático que nós estamos mais uma vez neste plenário diante de um fato que não é mais insólito, não é mais inusitado, muito ao contrário, passou a ser a regra que faz até com que, sem dúvida, alguns dos colegas percam aquele comedimento natural que é devido neste recinto. Mas o que me fez vir aqui no fim, no apagar das luzes, já quase certo, como sempre, de que o que nós fazemos, nós que nos dizemos oposição, é jus esperneante. Mas o que eu vim dizer aqui é que, mais uma vez, é preciso que nós acordemos o que está havendo, e eu lido com a população, em contato direto com ela, o que está havendo, perdoe-me a rudeza, é uma desmoralização cada vez maior de uma instituição que deveria ser o repositório da lei, que deveria ser a casa de onde emana a lei, de uma casa que não deveria ser apenas um apêndice de um poder executivo carcomido em plena decomposição. Eu peço desculpas, porque é quase impossível
que o texto saia sem emoção. É quase impossível pronunciar-me de maneira tranquila, uma vez que o que está sendo feito aqui, e não é mais exceção, é a continuação de um modelo que faz com que, como já ouvi alguns colegas dizerem, um colega tenha vergonha de usar o bottom na rua. Isso eu já ouvi claramente de colega desse plenário. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que zelar por aquilo para o que nós fomos trazidos aqui, para esta casa. O que está sendo proposto, mais uma vez, é uma absoluta falta de respeito com a população brasileira. E para aqueles poucos que ainda na madrugada nos ouvem, eu digo, assistam à votação. Senhores telespectadores, os senhores não são a base da pirâmide Wilfred Pareto. Os senhores não são os pobres, porque pobre já está dormindo essa hora. Mas os senhores têm condição de julgamento. E eu lhes peço, estou falando aos telespectadores, acompanhem a votação e percebam quão difícil é manter-se independente, é manter-se fiel aos seus propósitos, é poder aqui da tribuna ou lá embaixo, do planalto ou da planície, como disse hoje um colega meu, ter a condição de ser fiel àquilo para o que o povo nos trouxe. O que está sendo proposto no bojo dessa medida provisória é um assinte, é um desrespeito, e eu vou mais longe ainda, é uma ofensa à inteligência humana. Eu peço aos colegas que atenção estão dando a essas palavras, que pensem, que meditem. Eu não estou agredindo ninguém, como é meu normal quando falo, mas é importante que nós atentemos para aquilo que se quer, para aquilo que se pretende com esta medida. E é por tudo isso que eu digo, em nome do partido que represento, com dois elementos desta casa, dois elementos que se mantêm fiéis ao seu compromisso, que não enganaram 1,5 milhão de pessoas. Presidente, terminarei. Como voto terminarei, excelência. Raramente ultrapassa. Terminarei dentro deste minuto. Terminarei dentro deste minuto. Peço aos colegas que pensem, que meditem, que pouco a pouco, para e passo, nós estaremos como aquele professor de semiologia, que ao escrever o seu livro, disse lá pelas tantas, eu estou escrevendo para o editor. Tenhamos cuidado para não falarmos para nós mesmos. A população espera o resultado desta votação. Muito obrigado, senhor presidente. O PRONA vota contra a medida provisória, senhor presidente. Muito bem, era isso. Senhor presidente, Eu pergunto a Vossa Excelência se, com a condição de liderança, se eu posso manifestar pelo menos um prazo de 3 minutos. Deputado Enéas, enfim, essa é uma prerrogativa do líder numa sessão deliberativa, mas se não houver, enfim, deferência à presença do líder aqui... Nem pertenço à comissão, apenas exato, mas como líder partidário nos visitando, estando aqui presente, da minha parte, não há qualquer objeção. Só pediria a Vossa Excelência que, se pudesse fazê-lo também por 3 ou 4 minutos, era melhor do que fazer por 10 minutos. Eu farei no tempo que Vossa Excelência terminar, mas não foram 3 que os colegas usaram. Eu farei o que Vossa Excelência... Os dois autores... 7 e 9, eu sei. Vossa Excelência quiser 3, farei em 3. Entenda que é uma deferência dessa presidência, a sua importante figura, o líder do PRONA nessa casa, porque... regimentalmente não seria possível, mas como Vossa Excelência é uma pessoa que essa presidência e todos nós respeitamos muito, concedo o tempo de 4 minutos a Vossa Excelência para tecer comentário. Muito obrigado pela sua generosidade. Questão de ordem, presidente. Antes, doutor Enéas, eu espero que a sua deferência seja única, mesmo com a chegada de outros líderes aqui, porque na mesma condição dele eu poderia usar a palavra antes dos outros e me inscrevi na lista comum. E sou membro da comissão. Então, espero que seja a única exceção, mesmo a chegada de novos líderes aqui. Entendido o seu pleito, deputado Duval. Licença, senhor presidente. Se Vossa Excelência é contra, eu imediatamente me calo. Não? Tá certo. Perfeito. Tá certo. Está decidido. Vamos em frente. Eu sou disciplinado, meu colega. Vamos em frente. Exatamente. Não. Tá certo. Bem de 30. Senhor presidente, nas minhas palavras, não há nenhum desrespeito... Eu peço silêncio ao plenário. Não há nenhum desrespeito às alocuções a que assisti. Inclusive, li o currículo
a doutora anterior, não, quando cheguei já havia se manifestado. A doutora Patrícia, né? Não. Patrícia Frank, fiquei impressionado, um currículo excelente, farmacêutica, doutorado, muito bem. A questão é a seguinte, e eu fiz anotações aqui não para os colegas do grupo que são médicos, mas muitos não o são, e não tiveram formação em ciências biológicas. Quero já também declinar de saída que todos nós comungamos dessa emoção dos dois senhores que são vítimas, né, de uma fatalidade e que, nas minhas palavras, não existe de maneira nenhuma uma não aprovação a esse sentimento que nos comove a todos, claro. Mas, quando a doutora Patrícia fala do blastocisto, né, do 4º, 5º dia, e que ali não existe vida, porque não há sistema nervoso até 14 dias, e diz que vida só existe após a implantação, eu queria lembrar a senhora, como médico, e a N colegas aqui que têm essa formação, que até hoje nós não sabemos exatamente o que é vida. Nenhum de nós. Não há nenhum de nós diplomado em medicina, em nenhuma área de ciências biológicas que diga, que faça uma assertiva científica sobre o que é. Nenhum de nós. Mas, uma coisa a favor da tese que eu quero aduzir, dos argumentos que eu quero expender, é que naquela célula original, naquele instante belíssimo da criação, em que o espermatozoide fecundou, o ovó segunda ordem, ou óvulo, como a maioria já chama, naquele instante, doutora, tudo ali já está presente. Não está ainda em ato, e a expressão não é minha, de Aristóteles, de muito tempo atrás. Mas ali, em potência, tudo está presente. Se nós necessitamos de fatores acessórios, tudo bem, porque o que é que a mucosa do útero vai dar? Ela vai dar a condição de, através do trofoblasto que vai se desenvolver, poder aquele ser receber nutrientes. Mas não é a condição básica. A senhora falou que a discussão era filosófica, mas eu não posso abrir mão da questão filosófica. A questão filosófica vem antes da científica. Ela não é religiosa. Veja bem, a senhora... cuja alocução eu assisti com todo cuidado e atenção, né, merecidos. Veja bem, quando aquele ser foi gerado, dali emergirá tudo o que ele vai ser. As células hepáticas, as células pancreáticas, tudo já está ali. Está em potência, não está em ato. Na dependência de existir ou não o tecido intermediário, aí sim gerar-se-á um novo ser. Então, quando a senhora diz que não está ali, perdoe-me, com todo respeito à senhora, mas eu não vejo isso como uma assertiva que tenha precisão de natureza científica. Tudo já está ali, sem dúvida. Isso não pode... Tudo está. A diferença que foi feita aqui, e que eu vi, entre embrião e pré-embrião, ela está referendada no artigo médico, citado na bibliografia da senhora, sob o número 40. É um artigo médico, e todos nós médicos sabemos que os artigos são vírgulas colocadas em períodos que ainda não foram escritos. Quando um conhecimento da nossa área médica se torna científico, ele passa a fazer parte de um livro-texto. E ele se torna um tratado. Isso é um artigo. Se a senhora, o que é o embrião? Kieper, Marx, Feijó, Ética e Pesquisa, Reflexão Editora... Tudo bem, é uma hipótese que tem que ser examinada, mas, de novo... Essa diferença é uma diferença apresentada pela senhora e por muitos pesquisadores que tem que ser respeitada, mas não apresentada como fato científico último. Bom, quando a nossa colega fala no plebiscito, perfeito. Não há ninguém mais que seja a favor de que a opinião do público seja ouvida do que eu, mas que ela seja ouvida após a informação, porque senão não haverá decisão consciente. Quando um ou outro fala de aborto, e vem outra questão que eu vi apresentada aqui, apesar de essa questão não estar diretamente imbricada no bojo da discussão, ela é uma vertente da discussão. É a história velha, antiga, de que a mulher é dona do corpo. Há alguns dias atrás eu manifestei no plenário, o novo ser gerado não tem nada a ver com o ser materno, absolutamente coisa alguma. Ele é um novo ser. Ele é um novo ser, inclusive em tipo sanguíneo e tudo mais. Então, não é para a senhora, doutora. Comentários aqui, a gente ouve a cada instante. Então, o plebiscito, repito para minha colega, desde que, como alguns colegas disseram, eu acredito que os outros vão ter direito de se manifestar, que
desde que a população ouça os dois lados. Eu tenho uma lista que me foi entregue ali, depois de eu ter decidido falar, uma lista de profissionais de área médica, e não só médicos como nós, mas que são contrários a isso. Peço que Vossa Excelência conclua. Deputado. Concluo. Estou olhando para o relógio. O que eu peço é que nós tenhamos uma discussão ampla, uma discussão abrangente. Não são só os genitores que têm que se pronunciar. Isso é uma questão altamente complexa, com reflexos profundos na vida de toda a sociedade. E eu, o que apenas desejo dizer, repito, não há desrespeito, é que nós nos detenhamos na análise da questão. Porque, senão, nós ouviremos só quem pensa de um lado, como alguns colegas mostraram. Não há nenhum desrespeito. E eu agradeço ao senhor presidente, a oportunidade dele. Muito obrigado, colega, que me cedeu a vez. Com a permissão de Sua Excelência, o presidente Inocêncio, eu vou me dirigir à família brasileira desta feita, não para ser feita nenhuma crítica, para ser feito qualquer comentário acerca da situação do país. Eu vou usar o tempo a que tenho direito para transmitir para todos os membros da família brasileira uma mensagem positiva. Apropinqua-se, dentro de alguns dias, o momento em que não só o Distrito Federal, não só os estados do Brasil, mas toda a humanidade se confraterniza. Dentro de alguns dias, comemoraremos todos o momento maior para todo o povo deste planeta, que é a passagem do Ano Novo. Claro que antes, isso precedido pela família cristã comemorando o Natal. A aproximação dessa data, que já se vê, que já se delineia no horizonte, é motivo de júbilo para todos nós, uma vez que, de todas as bênçãos da criação, existe uma que se destaca sobre todas as outras, que é o fato de todos nós estarmos vivos. Nada é mais belo no planeta do que a vida. De todas as formas de manifestação do Criador do Universo, a mais bela de todas, a que mais nos emociona, é o ato que, sem dúvida nenhuma, se traduz no significado da vida. Viver quer dizer estar presente no mundo, participar daquilo que o mundo nos apresenta, fora de nós e dentro de nós mesmos. Viver é experimentar a cada instante um fato novo. É poder respirar, é poder andar, é poder trabalhar, é poder reproduzir-se, é poder sonhar, enfim, com um mundo melhor. E, tanto quanto nós o saibamos, o sonho é atributo daqueles que vivem, daqueles que pensam, daqueles que existem. Nesse instante em que eu me propus dar uma mensagem para a família brasileira, eu peço a todos os que assistem a esse pronunciamento espontâneo, que nós esqueçamos as vicissitudes do nosso dia a dia, que esqueçamos as diferenças cruéis que existem na nossa sociedade, erigida como sociedade de consumo, que esqueçamos tudo aquilo que nos vilipendia e que possamos, dentro de alguns dias, em um momento que se repete uma vez por ano, termos um instante de congraçamento, termos um instante em que, como seres humanos, podemos olhar para o alto e dizer graças a Deus. O fato de estarmos vivos é a maior de todas as bênçãos, independentemente de credo, de convicção política ou religiosa, de estarmos de um lado ou de outro, de aceitarmos essa ou aquela tese de vida. É importante que saibamos todos nós, que todos nós somos feitos do mesmo material genético. A arrumação DNA, RNA, proteína é a mesma para todos nós. Somos todos semelhantes, todos temos um lugar ao sol. E Jesus Cristo, símbolo maior da religião brasileira, o maior de todos os símbolos ocidentais de pensamento religioso, deu-nos este exemplo ao ter nascido na manjedoura. Que nós nos recolhamos ao nosso próprio interior e na virada do ano
Perdoemos todos aqueles que nos acusaram. Tentemos compreender que, na verdade, o mundo é um só para todos nós. Que, enfim, embora eu não seja religioso, eu possa dizer para toda a família brasileira, para aqueles que nesse instante nos ouvem, que é importante a convicção de que é a semelhança que nos une e não a diferença. Que as diferenças entre nós humanos são todas diferenças de superfície, porque no cerne, no âmago, no imo de cada um de nós reside, sem dúvida, a mensagem do Criador. É essa mensagem sincera, uma mensagem de convicção, de crença em um mundo melhor, que eu quero transmitir em um momento, com a permissão de Sua Excelência o Presidente, o momento em que me foi outorgado o direito de usar a palavra, para que não haja... Terminarei já, senhor presidente. Para que não nos desentendamos, para que possamos compreender uns aos outros, e nesse instante possamos fazer um balanço de nossas vidas, para que no próximo ano, que virá dentro em pouco, dentro de alguns dias, tenhamos uma esperança cada vez maior, de que chegará o dia em que essas diferenças pequenas se diluirão, e nós poderemos dizer não mais a minha família, a sua família, mas a família de todos nós, a família do Brasil e a família de todo o nosso planeta. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado à família brasileira. Pois não, deputado doutor Enéas. O opositor férreo pode falar? Tem o direito de falar? Opositor da... Antes de encerrar, tem a palavra, Vossa Excelência. Só, durante todo... O que vou dizer já disse a Vossa Excelência em particular. Eu já disse a Vossa Excelência em particular no almoço de confraternização, mas agora, na presença de todos os colegas e para aqueles da nação que estiverem assistindo aos pronunciamentos, eu quero repetir o que disse a Vossa Excelência. Durante os 2 anos em que aqui estive como opositor férreo ao partido que Vossa Excelência representa, é fundamental que, de público, eu diga quanto admiro Vossa Excelência. Vossa Excelência soube, durante todo o período em que aqui esteve, com elegância, com decência, com apuro nas expressões, dar uma demonstração inequívoca a toda a nação de como é possível manter-se numa posição difícil, que Vossa Excelência esteve o tempo inteiro, mas cuidando para que o direito de todos fosse resguardado. Vossa Excelência, inclusive em alguns instantes em que verbalmente recebeu agressões, soube manter o equilíbrio. E isso é admirável. Eu estou dando um testemunho honesto, sincero, e Vossa Excelência sabe que eu o sou, né? Porque é preciso que todos saibam que, independentemente de suas convicções ideológicas, Vossa Excelência soube tratar todos os colegas com um respeito que chega a ser até incomum. Vossa Excelência ultrapassou todos os limites daquilo que um opositor como eu podia imaginar estivesse presente. De público, para Vossa Excelência e para todos os colegas e os brasileiros que assistem a toda essa despedida. Vossa Excelência é um exemplo na condução do cargo em que esteve. Um exemplo que eu e todos aqui esperamos possa ser seguido, imitado, se possível, pelo próximo presidente, que, do meu ponto de vista, e fui claro aqui, devia ser Vossa Excelência, como eu quis e apresentei. Vossa Excelência devia ter sido reconduzido. Muito obrigado. Um feliz ano novo para Vossa Excelência. Que agradeço, deputado Enéas. Senhor presidente,